Ele tinha tudo: dinheiro, poder e uma grande dúvida. O amor dela era real ou apenas por causa da riqueza que ele tinha? Disfarçado de mendigo, ele preparou o teste definitivo. O que aconteceu em seguida mudou suas vidas para sempre. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e nos dizer de qual cidade você está nos assistindo. Continuaremos. As luzes cintilantes do horizonte de São Paulo pintavam um cenário deslumbrante, contra as janelas do chão ao teto do escritório da cobertura de Ricardo Mendes. Aos 42 anos, Ricardo era o epítome do sucesso. Atraente, com cabelos grisalhos que só aumentavam seu charme, impecavelmente vestido em um terno sob medida que provavelmente custava mais do que o aluguel mensal da maioria das pessoas. Ele era o único proprietário da Mendes Gastronomia, um vasto império de restaurantes de luxo que atendia à elite em todo o país. Enquanto contemplava a cidade que havia conquistado, uma taça de champanhe pendurada em seus dedos, Ricardo deveria se sentir no topo do mundo. Em vez disso, um vazio muito familiar corroía seu interior. Um vazio que nenhuma quantidade de sucesso ou elogios parecia capaz de preencher. Senhor Mendes, a voz de sua assistente crepitou pelo interfone. O conselho está esperando por você na sala de conferências. Ricardo suspirou, colocando a taça de champanhe intocada. Já estou indo, Sara. Ele ajeitou a gravata, forçou o sorriso carismático que havia estampado inúmeras capas de revistas e caminhou decididamente em direção à sala de conferências. Quando ele abriu as pesadas portas de carvalho, o burburinho dentro cessou imediatamente, todos os olhos se voltando para ele expectantes. Senhoras e senhores, Ricardo começou, sua voz suave e confiante. Tenho o prazer de anunciar que nosso último trimestre superou todas as expectativas. A receita da Mendes Gastronomia aumentou 15% em relação ao ano passado e inauguramos com sucesso 3 novos locais em São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador. Aplausos irromperam ao redor da mesa, mas Ricardo mal os ouviu. Ele passou pelos movimentos, discutindo margens de lucro e planos de expansão, o tempo todo se sentindo como um ator interpretando um papel. Quando o sucesso começou a ter um gosto tão insípido, quando a reunião terminou, o amigo mais próximo de Ricardo e diretor financeiro, Marcos Reis, se aproximou dele com um olhar preocupado. Rica, você está bem? Você parecia estar a 1 milhão de quilômetros de distância lá dentro. Ricardo forçou um sorriso. Só cansado, Marcos. Foi uma semana longa. Marcos não estava convencido. Vamos lá, eu te conheço desde a faculdade. Algo está te incomodando. Por que não vamos tomar uma bebida? Não em um dos seus estabelecimentos chiques, em algum lugar discreto onde você possa realmente relaxar. Por um momento, Ricardo ficou tentado a recusar, a se retirar de volta para sua torre de marfim. Mas o pensamento de outra noite sozinho em sua cobertura, cercado por todos os sinais de sucesso, mas desprovido de conexão real, o fez reconsiderar. Sabe de uma coisa? Isso parece ótimo. Deixe-me apenas pegar meu casaco. 1 hora depois, Ricardo se encontrava em um pequeno e aconchegante café na Vila Madalena, bem diferente dos estabelecimentos sofisticados que levavam seu nome. O grão rústico era exatamente o que parecia. Um charmoso buraco na parede com móveis combinados, o aroma de grãos de café recém-moídos permeando o ar e paredes adornadas com arte local. Ao se acomodarem em um sofá de couro gasto no canto, Ricardo sentiu parte da tensão deixar seus ombros. Aqui ele não era Ricardo Mendes, magnata de restaurantes e magnata dos negócios. Ele era apenas mais um cliente buscando refúgio do caos da cidade. Sua conversa foi interrompida pela chegada de uma jovem mulher, seu sorriso brilhante em contraste com o cansaço em seus olhos. Olá, eu sou Sofia. O que posso servir para os senhores hoje? Ricardo olhou para cima, pretendendo fazer seu pedido de café habitual e brusco, mas se viu momentaneamente sem palavras. Sofia era linda, mas não da maneira polida e artificial a que ele estava acostumado em seus círculos sociais. Sua beleza era natural, despretensiosa, desde seus olhos castanhos calorosos até o coque bagunçado que mal continha seus cachos castanhos. Eu vou querer um cappuccino, por favor, disse Marcos, cutucando Ricardo discretamente. Saindo de seu estupor, Ricardo pigarreou.
Apenas um café preto para mim, obrigado. O sorriso de Sofia se alargou. Já vou trazer. E vocês podem querer experimentar nossos pães de canela caseiros. Eles acabaram de sair do forno e são simplesmente divinos. Enquanto ela se afastava, Marcos riu. Bem. Eu não te via sem palavras assim desde o nosso primeiro ano, quando você tentou convidar aquela garota da sua aula de economia para sair. Ricardo revirou os olhos, mas não pôde conter o pequeno sorriso que puxava seus lábios. Cala a boca, Marcos. Suas bebidas chegaram prontamente, junto com 2 enormes pães de canela, que Sofia insistiu que eram por conta da casa para visitantes de primeira viagem. Quando Ricardo deu uma mordida, ficou surpreso com a explosão de sabores. O equilíbrio perfeito entre doçura e especiarias, a massa macia e folhada. Isso é incrível, ele admitiu, dando outra mordida. Sofia sorriu radiante. Fico tão feliz que você tenha gostado. É a receita da minha avó. Ela sempre dizia que a comida feita com amor tem um sabor melhor do que qualquer outra coisa. Enquanto ela conversava com eles, Ricardo se viu atraído por seu calor e entusiasmo genuíno. Ela falou sobre seus sonhos de abrir sua própria padaria algum dia, seu trabalho voluntário no centro comunitário local e seu amor pelo bairro. Desculpe, estou divagando, disse Sofia, com uma risada autodepreciativa. Tenho certeza de que vocês não vieram aqui para ouvir a história da minha vida. Não, por favor, Ricardo se viu dizendo. É refrescante ouvir alguém tão apaixonado pelo que faz. Os olhos de Sofia se iluminaram e ela começou a contar uma história sobre como ensinava aulas de culinária para crianças carentes no centro comunitário. Ricardo ouviu, cativado não apenas por suas palavras, mas pela maneira como todo o seu ser parecia irradiar alegria e compaixão. À medida que a noite avançava e o café começava a esvaziar, Ricardo percebeu que havia perdido a noção do tempo. Pela primeira vez em anos, ele havia passado horas em uma conversa que não tinha nada a ver com negócios ou margens de lucro. Ele havia rido mais em uma noite do que em meses. Quando chegou a hora de partir, Ricardo se viu relutante em ir embora. Quando ele e Marcos se levantaram para sair, Sofia se aproximou deles uma última vez. Foi maravilhoso conhecer vocês dois, ela disse sinceramente. Espero que voltem logo. Ricardo assentiu, surpreendendo-se com sua própria sinceridade. Definitivamente voltaremos. Ao saírem para o ar fresco da noite, Marcos lançou um olhar conhecedor para Ricardo. Sabe, pela primeira vez em muito tempo, você realmente parecia feliz lá dentro. Ricardo não respondeu imediatamente, sua mente ainda no ambiente acolhedor e convidativo do grão rústico e na cativante barista com o sorriso contagiante. Ele finalmente disse, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. Acho que sim. Ao se separarem, Ricardo se viu ansioso por algo pela primeira vez em anos. Ele tinha a sensação de que o grão rústico e sua charmosa barista o veriam muito mais nos próximos dias. Mal sabia ele que sua vida estava prestes a mudar de maneiras que ele nunca poderia ter imaginado. Nos dias que se seguiram à sua visita ao grão rústico, Ricardo Mendes se viu incapaz de afastar a memória do sorriso caloroso de Sofia e seu entusiasmo contagiante. A cobertura, que antes parecia um santuário, agora parecia fria e impessoal, um contraste gritante com o calor acolhedor do pequeno café. Incapaz de resistir à atração, Ricardo se viu de volta ao grão rústico apenas 3 dias depois. Ao abrir a porta, o rico aroma de café e produtos recém-assados o envolveu como um abraço acolhedor. Sofia olhou para cima de trás do balcão, seu rosto se iluminando com reconhecimento. Ora, se não é o nosso convertido ao pão de canela, bem-vindo de volta. Ricardo não pôde evitar sorrir. Não consegui ficar longe. Aqueles pães de canela têm assombrado meus sonhos. Enquanto Sofia ria, Ricardo sentiu um calor se espalhar por seu peito. Era um sentimento que ele não experimentava há anos, não desde que se jogara na construção de seu império às custas de tudo mais. Bem, não podemos deixar isso acontecer, não é? Sofia sorriu, já alcançando um prato. Um pão de canela saindo. Café para acompanhar. Por favor. Ricardo assentiu, acomodando-se em uma poltrona aconchegante perto da janela. Enquanto observava Sofia trabalhar,
Ele foi atingido pela graça e eficiência de seus movimentos. Mesmo no simples ato de fazer café, havia uma paixão e um cuidado que eram evidentes em tudo o que ela fazia. Quando Sofia trouxe seu pedido, ela hesitou por um momento. Está bem tranquilo agora. Você se importaria se eu me juntasse a você por um momento? A menos que você esteja aqui para trabalhar ou algo assim, claro. De forma alguma, disse Ricardo, gesticulando para a cadeira à sua frente. Adoraria a companhia. Enquanto conversavam, Ricardo se viu se abrindo de uma maneira que não fazia há anos. Ele contou a Sofia sobre crescer em uma família de classe trabalhadora, na periferia de São Paulo, sobre a motivação que o impulsionou a ter sucesso e sobre a solidão que se instalou à medida que ele subia cada vez mais. Parece que você perdeu o contato com o que o fazia apaixonado inicialmente. Sofia observou pensativamente. Por que você entrou no ramo de restaurantes originalmente? Ricardo fez uma pausa, surpreso com a perspicácia de sua pergunta. Eu adorava reunir as pessoas. A comida tem esse poder incrível de conectar as pessoas, de criar momentos de alegria e compartilhamento. Em algum momento do caminho, acho que esqueci disso. Sofia assentiu, seus olhos brilhando com compreensão. Isso é lindo, Ricardo. Talvez você só precise encontrar uma maneira de se reconectar com essa paixão. Sua conversa foi interrompida pela chegada de um grupo de adolescentes, rindo e conversando enquanto entravam no café. Sofia se desculpou para atendê-los e Ricardo observou enquanto ela interagia com os jovens clientes, seu calor genuíno evidente em cada interação. Quando os adolescentes se acomodaram em uma mesa, uma delas, uma jovem garota com cabelo azul vibrante, se aproximou do balcão com incerteza. Dona Sofia, eu estava me perguntando se a oferta daquelas aulas de culinária ainda está de pé. O rosto de Sofia suavizou. Claro que sim, Zoe. Adoraríamos ter você conosco. A próxima aula é neste sábado no centro comunitário. Por que você não traz seus amigos também? O rosto da garota se iluminou. Sério? Isso seria incrível. Obrigada, Dona Sofia. Quando Sofia voltou para a mesa de Ricardo, ele não pôde deixar de perguntar. Aulas de culinária? Sofia assentiu, seus olhos brilhando de entusiasmo. Sim, eu sou voluntária no centro comunitário local. Oferecemos aulas de culinária gratuitas para crianças e adolescentes do bairro. É uma maneira de ensinar a eles uma habilidade, aumentar sua confiança e, honestamente, apenas dar a eles um espaço seguro para serem criativos e se divertirem. Ricardo sentiu uma pontada de admiração. Aqui estava alguém que tinha tão pouco em comparação com ele, mas dava tanto. Isso é incrível, Sofia. Como você encontra tempo e recursos para algo assim? Ela deu de ombros um pouco constrangida. Nós fazemos funcionar. O centro fornece o espaço e muitas empresas locais doam ingredientes. Nem sempre é fácil, mas ver aquelas crianças se iluminarem quando criam algo com as próprias mãos vale cada segundo. Enquanto Ricardo ouvia Sofia falar sobre seu trabalho voluntário, ele sentiu algo despertar dentro dele. Era um sentimento que ele não experimentava há muito tempo. Inspiração. Sabe, ele disse lentamente, uma ideia se formando em sua mente. Eu talvez possa ajudar com isso. Tenho alguns contatos no ramo de restaurantes. Talvez possamos conseguir alguns chefes profissionais para dar aulas como convidados ou organizar visitas a cozinhas comerciais. Os olhos de Sofia se arregalaram. Você está falando sério? Oh, Ricardo, isso seria incrível. As crianças adorariam isso. Ricardo sentiu uma onda de empolgação, do tipo que costumava sentir quando estava apenas começando no negócio. Absolutamente. Na verdade, por que eu não vou a uma dessas aulas? Adoraria ver o que vocês estão fazendo. Sério? Sofia sorriu radiante. Isso seria maravilhoso. As crianças ficariam tão empolgadas em conhecer alguém do ramo. Enquanto continuavam a conversar, fazendo planos para a próxima aula, Ricardo sentiu um senso de propósito que havia faltado em sua vida por muito tempo. Ele se viu ansioso pelo sábado, com uma empolgação que o surpreendeu. Quando finalmente chegou a hora de ele partir, Ricardo hesitou na porta. Obrigado, Sofia. Pelo café, pela conversa, por tudo. Sofia sorriu, seu sorriso caloroso e genuíno. Obrigada por ouvir, Ricardo, e por querer ajudar.
significa mais do que você imagina. Ao sair para a movimentada rua de São Paulo, Ricardo se sentiu diferente. A cidade parecia mais brilhante de alguma forma, cheia de possibilidades que ele não tinha visto antes. Pela primeira vez em anos, ele não estava pensando em margens de lucro ou planos de expansão. Em vez disso, sua mente estava cheia de ideias de como ele poderia usar seus recursos e conexões para fazer a diferença na vida das pessoas. De volta ao seu escritório, Ricardo se viu incapaz de se concentrar no trabalho. Em vez disso, passou horas pesquisando programas de alcance comunitário e iniciativas de responsabilidade social corporativa. Quando Marcos apareceu, preocupado com a ausência incomum de Ricardo nas reuniões, encontrou seu amigo cercado de papéis e fazendo anotações furiosamente. "Ricardo, o que é tudo isso?" Marcos perguntou perplexo. Ricardo olhou para cima, uma energia renovada em seus olhos. "Marcos, acho que é hora de retribuirmos à comunidade de verdade. Não apenas assinando cheques, mas realmente nos envolvendo. O que você acha de iniciarmos um programa de mentoria para aspirantes a chefes de origens desfavorecidas?" Marcos piscou, surpreso com a súbita mudança em seu amigo. "Isso é, na verdade, uma ótima ideia, Ricardo. Mas de onde isso está vindo?" Ricardo sorriu pensando nas palavras apaixonadas de Sofia sobre seu trabalho voluntário. "Digamos que eu recebi um chamado de despertar. É hora de a rede Hawthorne lembrar o que significa fazer parte de uma comunidade." Enquanto ele mergulhava de volta em seus planos, Ricardo sentiu uma sensação de antecipação crescendo. Sábado não poderia chegar rápido o suficiente. Mal sabia ele que a aula de culinária no centro comunitário seria apenas o começo de uma jornada que mudaria sua vida e seu coração para sempre. O centro comunitário estava agitado de excitação quando Ricardo Hawthorne entrou por suas portas naquele sábado de manhã. O aroma de baunilha e açúcar aquecido preenchia o ar, um contraste marcante com os ambientes elegantes e estéreis aos quais ele estava acostumado. As risadas das crianças ecoavam pelo corredor, guiando-o em direção à cozinha improvisada, onde a aula de culinária de Sofia estava prestes a começar. Ao entrar na sala, Ricardo ficou impressionado com a transformação. O que normalmente era um espaço multiuso comum havia sido transformado em um animado refúgio de confeitaria. Mesas dobráveis estavam alinhadas com tigelas, copos medidores e uma variedade de ingredientes. Cartazes com dicas básicas de culinária adornavam as paredes. E um pequeno forno de convecção zumbia no canto. Sofia estava na frente da sala, seu cabelo preso em um coque desgrenhado, farinha já manchando sua bochecha. Seu rosto se iluminou quando ela viu Ricardo. "Você veio!" ela exclamou, correndo para cumprimentá-lo. "Eu não perderia por nada", Ricardo respondeu, surpreso por quanto ele realmente quis dizer isso. Ele ergueu uma grande sacola. Trouxe alguns aventais e toucas de chefe para as crianças. "Espero que não tenha problema?" Os olhos de Sofia se arregalaram. "Você está brincando, eles vão adorar." Ela se virou para o grupo de crianças ansiosas. "Pessoal, gostaria que conhecessem um convidado muito especial. Este é o Sr. Ricardo Hawthorne. Ele é dono de vários restaurantes aqui em São Paulo e está aqui para cozinhar conosco hoje." Os olhos das crianças se arregalaram de admiração. Um menino pequeno, com óculos grandes demais para seu rosto, levantou a mão timidamente. "O senhor faz pizza nos seus restaurantes, Sr. Hawthorne?" Ricardo riu, ajoelhando-se para ficar no nível do menino. "Claro que sim. Que tal eu te ensinar a fazer a massa de pizza perfeita algum dia?" O rosto do menino se iluminou com um sorriso que poderia ter iluminado toda a cidade. Conforme Sofia iniciava a aula, Ricardo se viu completamente imerso na experiência. Ele ajudou a medir farinha, demonstrou a maneira correta de quebrar ovos e até entrou em uma divertida batalha de cobertura com um grupo de meninas risonhas decorando cupcakes. Observar Sofia interagir com as crianças foi uma revelação. Ela se movia de mesa em mesa, oferecendo encorajamento aqui, uma dica útil ali, sempre com paciência infinita e entusiasmo genuíno. Quando uma jovem garota começou a chorar depois de derrubar sua tigela de massa, Sofia estava lá em um instante, confortando-a
e transformando o contratempo em uma lição sobre perseverança. Sabe, Sofia disse, ajudando a menina a começar um novo lote. Algumas das melhores receitas do mundo foram criadas por acidente. Quem sabe, talvez sua massa derramada inspire você a criar algo ainda mais delicioso. As lágrimas da menina se transformaram em risadinhas, enquanto Sofia a ajudava a adicionar um ingrediente secreto à nova massa, uma pitada de canela, para dar sorte. Conforme a aula progredia, Ricardo se viu compartilhando histórias de seus primeiros dias no ramo de restaurantes. As crianças ouviam com atenção enquanto ele descrevia o caos de uma cozinha movimentada, a satisfação de criar o prato perfeito e a alegria de ver os clientes desfrutando de uma refeição que ele havia preparado. O ingrediente mais importante em qualquer prato, ele disse às crianças, surpreendendo-se com a sinceridade em sua voz, é o amor. Quando você cozinha com paixão e cuidado, as pessoas podem sentir o sabor. Sofia encontrou seu olhar do outro lado da sala, um sorriso suave brincando em seus lábios. Por um momento, a agitada sala de aula ao redor deles pareceu desaparecer, e Ricardo sentiu um calor se espalhar por seu peito que nada tinha a ver com o calor dos fornos. Conforme a aula chegava ao fim e as crianças exibiam orgulhosamente suas criações, Ricardo foi tocado pelo senso de comunidade na sala. Os pais chegaram para buscar seus filhos, exclamando sobre os doces e agradecendo profusamente a Sofia por seu tempo e dedicação. Uma mãe, seus olhos brilhando com lágrimas contidas, puxou Sofia de lado. Não tenho como agradecer o suficiente, ela disse suavemente. Esta aula é o ponto alto da semana do Tiago. As coisas têm sido difíceis desde que o pai dele foi embora, mas aqui, cozinhando com você, ele sorri novamente. Ricardo ouviu a conversa e sentiu um nó se formar em sua garganta. Ele sabia, intelectualmente, que programas como este faziam a diferença, mas ver em primeira mão era algo completamente diferente. Enquanto as últimas crianças saíam, Sofia começou a limpar, cantarolando suavemente para si mesma. Ricardo se juntou a ela, recolhendo tigelas de mistura e limpando os balcões. Você não precisa fazer isso, Sofia protestou, mas Ricardo fez um gesto de descaso. Eu quero, ele disse simplesmente. Eles trabalharam em um silêncio confortável por um tempo. O único som o tilintar dos utensílios e o suave movimento do pano de prato. Obrigada por vir hoje, Sofia disse finalmente, sua voz suave. Você não tem ideia de quanto significou para as crianças. Ter alguém como você interessado nelas é enorme. Ricardo fez uma pausa, uma onda de emoção o pegando de surpresa. Eu é que deveria agradecer a você, ele disse. O que você faz aqui é incrível, Sofia. Você está mudando vidas. Sofia corou, colocando uma mecha de cabelo atrás da orelha. Estou apenas tentando fazer minha parte, por menor que seja. Não é pequeno, Ricardo insistiu. Não para essas crianças. Não para suas famílias. Ele hesitou, então acrescentou suavemente. Não para mim. Seus olhos se encontraram, e por um momento o ar entre eles pareceu carregado de possibilidades. Sofia abriu a boca como se fosse dizer algo, então a fechou novamente, um leve rubor colorindo suas bochechas. O momento foi quebrado pelo toque do telefone de Sofia. Ela pulou, tirando-o do bolso. Oh, perdi completamente a noção do tempo. Deveria encontrar minha amiga Lívia para almoçar. Claro, Ricardo disse, dando um passo para trás. Não quero atrasá-la. Enquanto Sofia juntava suas coisas, Ricardo tomou uma decisão repentina. Sofia, ele chamou quando ela chegou à porta. Ela se virou, as sobrancelhas erguidas em questionamento. Eu estava pensando, você gostaria de jantar comigo algum dia? Para discutir ideias para expandir o programa, é claro, ele acrescentou apressadamente. O sorriso de Sofia era radiante. Eu adoraria, Ricardo. Que tal terça-feira à noite? Terça-feira é perfeito, Ricardo respondeu, tentando ignorar a maneira como seu coração parecia pular uma batida. Enquanto Sofia saía, Ricardo olhou ao redor da sala de aula, agora silenciosa. Vestígios das atividades da manhã estavam por toda parte. Uma mancha de chocolate em uma mesa, uma nuvem de farinha no chão, o aroma persistente de baunilha no ar. Naquele momento, cercado pela evidência de alegria e criatividade, Ricardo se sentiu mais vivo do que há anos.
Ele pegou seu telefone, enviando uma mensagem rápida para Marcos. Limpe minha agenda para o próximo mês. Vamos revolucionar nosso programa de alcance comunitário. Ao sair do centro comunitário, pisando na brilhante tarde paulistana, Ricardo se sentiu como um homem acordando de um longo sono. A cidade pulsava de energia ao seu redor, cheia de possibilidades que ele só agora começava a ver. Pela primeira vez em mais tempo do que ele conseguia se lembrar, Ricardo Hawthorne estava ansioso pelo futuro e por um jantar na terça-feira à noite que prometia ser muito mais do que apenas negócios. Os dias que antecederam a terça-feira pareceram se arrastar para Ricardo. Ele se pegou distraído durante as reuniões, sua mente vagando para pensamentos do sorriso caloroso de Sofia e a maneira como seus olhos se iluminavam quando ela falava sobre seus projetos apaixonados. Mais de uma vez, Marcos teve que chamá-lo de volta à atenção, lançando-lhe olhares conhecedores que Ricardo ignorou propositalmente. Quando a noite de terça-feira finalmente chegou, Ricardo sentiu um tremor incomum de nervos ao se aproximar do café aconchego. Ele havia sugerido se encontrarem lá, querendo que Sofia se sentisse confortável. Ao abrir a porta, o aroma acolhedor de café e produtos assados o envolveu, instantaneamente colocando-o à vontade. Sofia já estava lá, empoleirada em um banquinho no balcão, conversando animadamente com uma senhora mais velha que Ricardo reconheceu como a dona do café. Quando ela o viu, seu rosto se iluminou com um sorriso radiante que fez o coração dele pular uma batida. "Ricardo, você chegou", ela disse, pulando do banquinho para cumprimentá-lo. "Espero que não se importe, mas pensei que poderíamos começar aqui e depois dar uma caminhada. Há um pequeno restaurante italiano a algumas quadras daqui que acho que você vai adorar." Ricardo se pegou sorrindo. "Parece perfeito." Enquanto se acomodavam em uma mesa aconchegante de canto com seus cafés, Ricardo não pôde deixar de notar como Sofia parecia à vontade. Seu cabelo estava solto hoje, ondas castanhas suaves emoldurando seu rosto, e ela usava um vestido simples que de alguma forma a deixava ainda mais bonita do que ele se lembrava. "Então", Sofia começou, seus olhos brilhando de empolgação, "estive pensando sobre sua oferta de ajudar a expandir o programa de culinária. Tenho algumas ideias que adoraria discutir com você." Durante a próxima hora, Ricardo se viu envolvido pelo entusiasmo de Sofia. Ela delineou planos para um programa de mentoria que emparelharia jovens chefes aspirantes com profissionais, oficinas de fim de semana que poderiam ensinar habilidades práticas como planejamento de refeições e orçamento, e até mesmo um pequeno negócio de catering administrado pelos alunos para ajudar a financiar o programa. O objetivo, Sofia explicou, seus olhos brilhando, não é apenas ensinar-lhes a cozinhar, mas dar-lhes habilidades e experiência do mundo real, mostrar-lhes que eles têm opções que podem criar um futuro para si mesmos. Ricardo ouviu, completamente cativado. A cada palavra ele sentia os últimos vestígios de seu cinismo se derretendo. "Sofia, isso é incrível. Eu não tinha ideia de que você tinha pensado tanto nisso." Ela corou levemente. "Bem, eu tenho essas ideias há um tempo, só nunca tive os recursos para realizá-las. Mas com sua ajuda, Ricardo, poderíamos realmente fazer a diferença." Enquanto conversavam, Ricardo se pegou abrindo-se sobre seu próprio passado, crescendo em um bairro da classe trabalhadora na zona leste de São Paulo, as dificuldades que seus pais enfrentaram, e como uma aula de culinária no ensino médio havia mudado a trajetória de sua vida. "É por isso que entrei no ramo de restaurantes em primeiro lugar", ele admitiu. "Eu queria criar espaços onde as pessoas pudessem se reunir, onde a comida pudesse trazer alegria e conforto. Em algum momento ao longo do caminho, acho que perdi de vista isso." Sofia estendeu a mão sobre a mesa, colocando-a sobre a dele. O toque enviou um choque através dele. "Não é tarde demais para se reconectar com essa paixão, Ricardo. O que você está fazendo agora, querendo retribuir, esse é o primeiro passo." Seus olhos se encontraram e, por um momento, o café movimentado ao redor deles pareceu desaparecer. Ricardo sentiu uma onda de emoção que não conseguia nomear exatamente. Gratidão, admiração e algo mais profundo que ele não estava pronto para examinar muito de perto.
O feitiço foi quebrado pelo som do relógio do café, lembrando-os de seus planos para o jantar. Enquanto caminhavam para o restaurante italiano, a conversa fluía facilmente, pontuada por risadas e o roçar ocasional de suas mãos. O restaurante era tudo o que Sofia havia prometido, um lugar pequeno e familiar, com toalhas de mesa xadrez e o aroma tentador de alho e molho de tomate no ar. Ao se acomodarem em seus lugares, Ricardo se viu maravilhado com o quão confortável se sentia. Não havia nenhuma da pressão ou pretensão que ele geralmente associava a jantares de negócios. Com Sofia, ele podia simplesmente ser. Sobre pratos de massa caseira e uma garrafa de vinho tinto encorpado, a conversa deles se aprofundou. Sofia compartilhou histórias de sua infância em uma pequena cidade do interior, seu sonho de abrir sua própria padaria e os desvios que a vida havia lhe imposto. Nem sempre foi fácil, ela admitiu enrolando o macarrão em seu garfo. Houve momentos em que pensei em desistir, buscar uma carreira mais estável. Mas toda vez que vejo os rostos daquelas crianças se iluminarem quando criam algo com as próprias mãos, isso me lembra por que estou fazendo isso. Ricardo sentiu uma pontada de admiração e algo que parecia perigosamente próximo do afeto. Você é notável, sabia disso? Ele disse suavemente. Sofia corou, abaixando a cabeça. Estou apenas tentando fazer minha parte. Todos nós temos o poder de fazer a diferença, Ricardo. Às vezes, só precisamos de um lembrete disso. Conforme a noite avançava, Ricardo se viu relutante em deixá-la terminar. Eles demoraram na sobremesa, um tiramisu decadente que Sofia declarou ser quase tão bom quanto a receita da minha avó. Nenhum dos dois parecendo ansioso para quebrar o encanto da noite. Quando finalmente saíram para o ar fresco da noite, Ricardo sentiu uma sensação de contentamento que não experimentava há anos. Eles caminharam lentamente de volta para o grão rústico, onde Sofia havia deixado seu carro, a conversa pontuada por silêncios confortáveis. Ao chegarem ao café, Sofia se virou para encará-lo, sua expressão subitamente séria. Ricardo, eu quero agradecer, não apenas pelo jantar, mas por acreditar neste projeto, por acreditar em mim. Ricardo sentiu um nó se formar em sua garganta. Sofia, Mas antes que ele pudesse terminar seu pensamento, uma comoção mais abaixo na rua chamou a atenção deles. Um grupo de adolescentes estava reunido ao redor de algo, suas vozes elevadas em aflição. Sem hesitar, Sofia se moveu em direção a eles, seu instinto de ajudar superando tudo mais. Ricardo a seguiu, sua declaração momentaneamente esquecida. Ao se aproximarem do grupo, perceberam que os adolescentes estavam agrupados ao redor de um jovem que havia desmaiado na calçada. Ele simplesmente caiu, uma das adolescentes dizia, pânico em sua voz. Não sabemos o que aconteceu. Sofia se ajoelhou ao lado do jovem inconsciente, sua voz calma enquanto assumia o controle da situação. Alguém ligue para o 192, ela instruiu, verificando o pulso. Ricardo, você sabe fazer RCP? Enquanto Ricardo assentia e se movia para ajudar, ele foi atingido pela compostura de Sofia em uma crise. Mesmo com as sirenes soando à distância e curiosos se reunindo, ela permaneceu focada, suas ações seguras e propositais. Naquele momento, em meio ao caos e à incerteza, os sentimentos de Ricardo por Sofia se cristalizaram em uma certeza inabalável. Esta era a mulher com quem ele queria passar o resto de sua vida. Acontecesse o que acontecesse, ele estava completamente envolvido. Quando os paramédicos chegaram e assumiram, Ricardo puxou Sofia para um abraço apertado. Você é incrível, ele murmurou em seu cabelo. Absolutamente incrível. Sofia olhou para ele, seus olhos brilhando com uma mistura de adrenalina e afeto. Nós formamos uma boa equipe, ela disse suavemente. E enquanto eles ficavam ali, a cidade pulsando ao seu redor, Ricardo sabia que quaisquer desafios que estivessem por vir, eles os enfrentariam juntos. A jornada não seria fácil, mas com Sofia ao seu lado, ele estava pronto para qualquer coisa. Os eventos da noite haviam interrompido sua declaração planejada, mas Ricardo não estava desencorajado. Haveria tempo para palavras mais tarde. Por enquanto, ele estava contente em manter Sofia perto, maravilhando-se com a reviravolta do destino que havia trazido essa mulher notável para sua vida.
Enquanto finalmente seguiam de volta para o apartamento de Sofia, exaustos mas exultantes, Ricardo sentiu uma sensação de antecipação se construindo. A história deles estava longe de terminar. Na verdade, ele tinha a sensação de que estava apenas começando. 6 meses haviam se passado desde aquela noite fatídica fora do apartamento de Sofia. E o mundo de Ricardo Teixeira havia se transformado de maneiras que ele nunca poderia ter imaginado. As iniciativas comunitárias da Hospitalidade Teixeira haviam decolado além de suas expectativas mais selvagens, ganhando elogios de líderes da indústria e ativistas sociais. Mas, mais importante, a vida pessoal de Ricardo havia florescido, preenchida com uma alegria e propósito que ele há muito pensava estar além de seu alcance. Em uma manhã quente de primavera, Ricardo estava na cozinha do Grão Rústico, cercado por um grupo agitado de adolescentes. O café havia sido fechado para o dia, transformado em uma sala de aula para os mais recentes formandos de seu programa culinário. Hoje era o teste final deles: preparar um menu completo para um grupo de críticos gastronômicos e potenciais empregadores. Lembrem-se, Ricardo disse, sua voz se sobrepondo ao barulho de panelas e frigideiras. Cozinhar é mais do que seguir uma receita. É sobre paixão, criatividade e compartilhar uma parte de si mesmo com os outros. Todos vocês trabalharam incrivelmente duro para chegar aqui. Agora mostrem a eles o que vocês podem fazer. Enquanto os jovens chefes se espalhavam para suas estações, Ricardo sentiu uma onda de orgulho. Essas crianças, muitas das quais vinham de contextos desafiadores, estavam agora à beira de iniciar carreiras em alguns dos melhores restaurantes de São Paulo. Era um testemunho da dedicação deles e do poder de receber uma chance. Seus olhos procuraram Sofia, que estava do outro lado da sala, pacientemente guiando uma garota de aparência nervosa através das complexidades de uma delicada confeitaria. A visão dela, com farinha na bochecha e aquele olhar familiar de concentração determinada em seu rosto, fez seu coração pular uma batida. Mesmo depois de meses juntos, ela ainda tinha esse efeito sobre ele. O dia progrediu em um turbilhão de atividades. Pratos foram preparados, apresentações aperfeiçoadas e, finalmente, os críticos e potenciais empregadores chegaram. Ricardo e Sofia se moviam entre os convidados, observando com a respiração suspensa enquanto seus alunos apresentavam suas criações. Conforme o evento chegava ao fim, o ar estava zumbindo de excitação. Ofertas de emprego haviam sido estendidas, críticas elogiosas escritas e, mais importante, vidas haviam sido mudadas. Ricardo encontrou Sofia em um canto tranquilo, lágrimas felizes brilhando em seus olhos. "Nós conseguimos", ela sussurrou, enquanto ele a puxava para um abraço. "Eles conseguiram. Ricardo, você percebe quantas vidas impactamos hoje?" Ricardo pressionou um beijo em sua testa. "Estamos apenas começando, amor. Isso é só o começo." Enquanto começavam a limpar, auxiliados por seus alunos exultantes, o telefone de Ricardo vibrou com uma mensagem de Marcos. "Reunião do conselho amanhã", dizia. "Grandes novidades. Não se atrase." Ricardo mostrou a mensagem para Sofia com um olhar intrigado no rosto. "Alguma ideia do que se trata?" Sofia balançou a cabeça, mas havia um brilho em seu olhar que fez Ricardo suspeitar que ela sabia mais do que estava revelando. Na manhã seguinte, Ricardo entrou na sala de reuniões da Hospitalidade Teixeira com Sofia ao seu lado. Eles haviam decidido desde cedo que ela deveria fazer parte dessas reuniões, sua visão e paixão pelas iniciativas provando ser inestimáveis vez após vez. A sala estava lotada, não apenas com membros do conselho, mas com jornalistas e até alguns políticos locais. Ricardo ergueu uma sobrancelha para Marcos, que apenas sorriu e fez sinal para que ele se sentasse. Quando a reunião foi iniciada, a presidente do conselho, Eleonora Prado, se levantou. Eleonora havia sido uma das céticas mais vocais sobre suas iniciativas comunitárias no início, mas ao longo dos meses, ela se tornara uma de suas apoiadoras mais fortes. "Senhoras e senhores", Eleonora começou, sua voz soando com autoridade, "estamos aqui hoje para anunciar uma decisão que moldará o futuro da Hospitalidade Teixeira. Nos últimos 6 meses, vimos uma transformação incrível em nossa empresa. Nossas iniciativas comunitárias,
lideradas por Ricardo Teixeira e Sofia Chen. Não apenas mudaram vidas, mas também levaram a um crescimento sem precedentes e publicidade positiva para nossa marca. Ela fez uma pausa, seus olhos percorrendo a sala. É a decisão unânime deste conselho que essas iniciativas não devem mais ser um projeto paralelo, mas o foco principal da hospitalidade Teixeira daqui para frente. Um murmúrio de excitação ondulou pela sala. Ricardo sentiu a mão de Sofia deslizar para a sua, apertando gentilmente. Eleonora continuou. Além disso, acreditamos que o sucesso desses programas se deve em grande parte à visão e dedicação de Sofia Chen. Portanto, estamos oferecendo à senhorita Chen a posição de co-CEO para trabalhar ao lado de Ricardo na liderança da hospitalidade Teixeira nesta nova era. A sala irrompeu em aplausos. Ricardo se virou para Sofia, seus olhos arregalados de choque e alegria. Você sabia disso? Ele perguntou. O sorriso de Sofia era radiante. Eles me procuraram na semana passada, ela admitiu. Eu queria que fosse uma surpresa. Ricardo, você consegue acreditar? Podemos realmente fazer a diferença em uma escala massiva. Enquanto as implicações afundavam, Ricardo sentiu uma onda de emoções, orgulho, empolgação e um amor avassalador pela mulher ao seu lado. Naquele momento, ele sabia exatamente o que precisava fazer. Na verdade, ele disse, elevando sua voz para ser ouvido sobre a comoção, eu tenho um anúncio próprio para fazer. A sala ficou quieta, todos os olhos se voltando para Ricardo. Ele respirou fundo, então se virou para encarar Sofia. Sofia Chen, ele começou sua voz grossa de emoção. 6 meses atrás você entrou na minha vida e a virou de cabeça para baixo da maneira mais maravilhosa possível. Você me mostrou o que realmente significa fazer a diferença, viver com propósito e compaixão. Você me desafiou a ser um homem melhor, um líder melhor e um ser humano melhor. A compreensão surgiu nos olhos de Sofia enquanto Ricardo se ajoelhava, puxando uma pequena caixa de veludo do bolso. Eu tinha todo um discurso planejado, ele disse com uma risada suave, sobre como você é a mistura perfeita de força e bondade, de paixão e praticidade. Mas a verdade é, Sofia, que palavras não conseguem expressar completamente o que você significa para mim. Você é o ingrediente que faltava e que eu nunca soube que precisava, aquele que torna tudo na minha vida mais rico e mais saboroso. Ele abriu a caixa, revelando um anel deslumbrante, porém discreto. Sofia Chen, você quer se casar comigo? Quer ser minha parceira na vida, no amor e na criação de um legado que vai além de qualquer coisa que poderíamos alcançar sozinhos? A sala prendeu a respiração enquanto Sofia olhava para Ricardo, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Por um momento de parar o coração, tudo ficou imóvel. Então, com uma risada alegre, Sofia jogou os braços ao redor do pescoço de Ricardo. Sim, ela gritou. Sim, 1000 vezes sim. A sala de reuniões explodiu em vivas, enquanto Ricardo deslizava o anel no dedo de Sofia e a puxava para um beijo profundo. Ao se separarem, ambos rindo e chorando, Ricardo foi atingido por como esse momento encapsulava perfeitamente sua jornada, inesperada, cheia de alegria e testemunhada pela comunidade que haviam construído juntos. Nas semanas que se seguiram, conforme as notícias de seu noivado e da nova posição de Sofia se espalhavam, Ricardo e Sofia estavam mais ocupados do que nunca. Havia entrevistas para dar, programas para expandir e um casamento para planejar. Mas através de tudo isso, eles permaneceram enraizados em seu propósito compartilhado e amor um pelo outro. Uma noite, enquanto estavam na varanda da cobertura de Ricardo, em breve seria o lar compartilhado deles, olhando para a cidade que estavam trabalhando para melhorar, Sofia se virou para Ricardo com um brilho travesso em seus olhos. Sabe, ela disse, para um homem que construiu um império na alta gastronomia, você faz um sanduíche de são. Ricardo riu, puxando-a para perto. Bem, minha querida, aprendi que às vezes os ingredientes mais simples, quando combinados com amor, criam os resultados mais extraordinários. Enquanto estavam ali, envolvidos nos braços um do outro com a cidade cintilando abaixo deles, Ricardo maravilhou-se com a jornada que os trouxera até este ponto.
De um encontro casual em um pequeno café a parceiros nos negócios e na vida, sua história era de transformação, de encontrar propósito e do incrível poder do amor para mudar não apenas 2 vidas, mas uma comunidade inteira. O futuro se estendia diante deles, cheio de desafios e oportunidades. Mas Ricardo sabia que, independentemente do que viesse, eles enfrentariam juntos. Com Sofia ao seu lado, ele estava pronto para qualquer receita que a vida pudesse lhes apresentar. Enquanto o sol se punha sobre a cidade, pintando o céu em tons de rosa e dourado, Ricardo e Sofia compartilharam um beijo que tinha gosto de promessa, de paixão e do doce sabor de um amor que apenas começara a florescer. Sua história, como as iniciativas que haviam iniciado, não era um final, mas um começo. Um primeiro capítulo em uma vida inteira fazendo a diferença. Uma pessoa, uma refeição, um dia de cada vez. E enquanto se viravam para entrar, de mãos dadas, tanto Ricardo quanto Sofia sabiam que haviam encontrado algo raro e precioso, um amor que não apenas os completava como indivíduos, mas também os capacitava a mudar o mundo ao seu redor. Era, em todos os sentidos, a mistura perfeita. Nos meses que se seguiram, Ricardo e Sofia mergulharam de cabeça em seus novos papéis, como co-CEOs da hospitalidade Hawthorne. A transição não foi fácil. Houve resistência de alguns membros mais conservadores da equipe, e a curva de aprendizado foi íngreme para Sofia, que nunca havia gerenciado uma empresa tão grande antes. Mas juntos, eles formavam uma equipe formidável. Ricardo trouxe anos de experiência em negócios e um profundo conhecimento da indústria, enquanto Sofia contribuía com sua paixão inabalável, criatividade e conexão com a comunidade. Eles se complementavam perfeitamente, cada um preenchendo as lacunas do outro. Uma de suas primeiras iniciativas foi expandir o programa de aprendizagem culinária para todas as principais cidades onde a hospitalidade Hawthorne operava. Eles transformaram restaurantes com baixo desempenho em centros de treinamento, oferecendo aulas gratuitas e oportunidades de estágio para jovens de comunidades carentes. O impacto foi imediato e profundo. Histórias de vidas transformadas começaram a surgir. Ex-membros de gangues que se tornaram chefes promissores, mães solteiras que finalmente podiam sustentar suas famílias, jovens que encontraram propósito e paixão nas cozinhas. A mídia logo pegou a história. Ricardo e Sofia se viram no centro das atenções, entrevistados em programas de TV matinais e apresentados como um exemplo de responsabilidade social corporativa. A hospitalidade Hawthorne viu sua reputação e seus lucros dispararem. Mas nem tudo era fácil. O estresse de administrar uma grande corporação enquanto planejavam um casamento começou a pesar sobre eles. Havia noites em que voltavam para casa exaustos, mal capazes de conversar, muito menos planejar seu grande dia. Foi durante um desses momentos de tensão que Sofia teve uma ideia. E se fizéssemos nosso casamento no centro comunitário? Ela sugeriu uma noite enquanto estavam sentados em sua cozinha, folheando catálogos de casamento com olhos cansados. Ricardo olhou para ela surpreso. O centro comunitário? Não é um pouco simples para um casamento de CEO? Sofia sorriu, aquele sorriso que sempre iluminava o coração de Ricardo. Exatamente, é perfeito. Podemos transformá-lo em um projeto comunitário, envolver os alunos do nosso programa de culinária para preparar o banquete, ter as crianças das aulas de arte criando as decorações. Seria uma celebração não apenas do nosso amor, mas de tudo o que construímos juntos. Quanto mais Ricardo pensava sobre isso, mais ele se apaixonava pela ideia. Era tão... Sofia, tão perfeitamente eles. Você é brilhante, sabia disso? Ele disse, puxando-a para um beijo. Os meses seguintes foram um turbilhão de atividade. Além de administrar a empresa, eles mergulharam nos preparativos do casamento. Mas ao contrário da maioria dos casais, seus preparativos envolviam mais do que apenas escolher flores e provar bolos. Eles trabalharam com os alunos do programa de culinária para criar um menu que refletisse suas jornadas pessoais e a fusão de suas culturas. Supervisionaram a renovação do centro comunitário, transformando-o
em um espaço de casamento de conto de fadas com a ajuda de voluntários locais e equipes de construção doadas. As crianças das aulas de arte de Ethan criaram decorações únicas e coloridas, cada peça contando uma história de esperança e transformação. As aulas de costura do centro produziram lindos runners de mesa e guardanapos. À medida que o grande dia se aproximava, o entusiasmo na comunidade era palpável. Para muitos, não era apenas o casamento de Ricardo e Sofia, era uma celebração de tudo o que haviam alcançado juntos. Na manhã do casamento, Ricardo acordou com o som de atividade vindo da rua abaixo. Olhando pela janela, ele viu uma fila de carros e caminhões entregando suprimentos ao centro comunitário. Voluntários corriam para lá e para cá, carregando flores, balões e caixas de comida. Seu coração se encheu de emoção. Este não era o casamento luxuoso que ele poderia ter imaginado anos atrás. Era algo muito mais significativo. Quando chegou ao centro algumas horas depois, Ricardo mal podia acreditar na transformação. O espaço, normalmente simples, havia se tornado um conto de fadas urbano. Fitas coloridas e luzes cintilantes pendiam do teto. Mesas eram decoradas com toalhas feitas à mão e centros de mesa criados pelas crianças locais. O aroma de comida deliciosa preenchia o ar, mas nada disso se comparava à visão de Sofia caminhando pelo corredor. Ela estava deslumbrante em um vestido simples, mas elegante, seu rosto radiante de felicidade. Em suas mãos, ela carregava um buquê de flores cultivadas no jardim comunitário que eles haviam ajudado a criar. Enquanto trocavam seus votos, rodeados por amigos, familiares e membros da comunidade cuja vida eles haviam tocado, Ricardo sentiu uma onda de gratidão tão forte que quase o derrubou. Como ele havia chegado aqui? Como ele teve tanta sorte? A recepção que se seguiu foi uma celebração de amor, comunidade e boa comida. Os convidados elogiaram os pratos preparados pelos alunos do programa culinário, muitos comentando que a comida rivalizada com a dos melhores restaurantes da cidade. Ethan, agora um artista local respeitado graças em parte ao apoio de Ricardo e Sofia, presenteou-os com uma pintura que capturava perfeitamente sua jornada, do The Rustic Bean ao centro comunitário, com todas as vidas que haviam tocado ao longo do caminho. Enquanto a noite avançava, Ricardo puxou Sofia para um canto tranquilo. "Você está feliz, meu amor?" ele perguntou, segurando suas mãos nas dele. Os olhos de Sofia brilhavam com lágrimas de alegria. "Mais do que eu jamais pensei ser possível", ela respondeu. "Ricardo, olhe ao nosso redor. Olhe para tudo o que construímos juntos. Isso é mais do que um casamento. É um testemunho do poder do amor para mudar vidas." Ricardo sentiu seu próprio coração se encher de emoção. "E isso é apenas o começo", ele disse suavemente. "Temos uma vida inteira pela frente para continuar fazendo a diferença, juntos." Enquanto voltavam para a pista de dança, prontos para seu primeiro baile como casal casado, Ricardo refletiu sobre a jornada incrível que os trouxera até aqui. De um encontro casual em um café a uma parceria que estava transformando vidas em toda a cidade, sua história era um testemunho do poder do amor, da compaixão e do propósito compartilhado. E enquanto segurava Sofia em seus braços, movendo-se ao som da música, Ricardo sabia que não importava quais desafios o futuro pudesse trazer, eles os enfrentariam juntos. Com Sofia ao seu lado, ele estava pronto para qualquer coisa. O casamento de Ricardo e Sofia marcou o início de um novo capítulo, não apenas em suas vidas pessoais, mas também na história da hospitalidade Hawthorne. Nos anos que se seguiram, eles continuaram a expandir seus programas comunitários, transformando a empresa de uma mera rede de restaurantes em uma força de mudança social. Eles lançaram uma linha de produtos alimentícios com a marca Cozinha Comunitária, com receitas desenvolvidas pelos graduados de seus programas de treinamento. Cada produto contava a história do chefe por trás dele, conectando os consumidores diretamente com as vidas que estavam impactando. A hospitalidade Hawthorne também começou a fornecer consultoria para outras empresas que queriam implementar programas semelhantes, espalhando seu modelo de negócio socialmente consciente para outras indústrias. Mas nem tudo eram rosas. Houve desafios ao longo do caminho, crises econômicas que ameaçaram seus programas,
céticos que questionavam a sustentabilidade de seu modelo de negócios e os inevitáveis altos e baixos de qualquer casamento. Um dos momentos mais difíceis veio quando Sofia descobriu que estava grávida, apenas para sofrer um aborto espontâneo alguns meses depois. A perda os abalou profundamente, testando sua relação e sua fé no futuro que estavam construindo. Foi durante esse período sombrio que Ricardo e Sofia redescobriram a força de sua parceria. Eles se apoiaram mutuamente através da dor, encontrando conforto no trabalho que faziam e na comunidade que haviam construído. Lentamente, eles começaram a curar. E quando, um ano depois, Sofia engravidou novamente, eles enfrentaram a notícia com uma mistura de esperança cautelosa e determinação inabalável. O nascimento de sua filha, Isabela, foi um momento de alegria não apenas para Ricardo e Sofia, mas para toda a comunidade que eles haviam cultivado. O centro comunitário organizou uma celebração de boas-vindas ao bebê, com pratos preparados pelos alunos do programa culinário e presentes feitos à mão pelas crianças das aulas de arte. À medida que Isabela crescia, ela se tornou uma presença constante nos vários programas da hospitalidade Hawthorne. Desde bebê, ela era carregada nas costas de Sofia durante as aulas de culinária, observando com olhos arregalados enquanto sua mãe ensinava jovens chefes os segredos de um molho perfeito ou a arte de fazer massa. Ricardo, por sua vez, descobriu uma nova perspectiva através dos olhos de sua filha. Ele viu o mundo e o trabalho que faziam de uma maneira nova, mais urgente. Cada criança que ajudavam agora não era apenas um número em uma planilha, mas um futuro potencial para alguém como Isabela. Conforme Isabela crescia, ela se tornou uma embaixadora não oficial dos programas da hospitalidade Hawthorne. Aos 5 anos, ela já estava ajudando nas aulas de culinária para crianças, seu entusiasmo contagiante inspirando até mesmo os alunos mais relutantes. Um dia, enquanto observava Isabela ajudar um menino tímido a fazer seu primeiro bolo, Sofia se virou para Ricardo com lágrimas nos olhos. "Olhe para ela", ela sussurrou. "Ela é a personificação de tudo pelo que trabalhamos. Uma nova geração que vê o serviço comunitário não como uma obrigação, mas como uma alegria." Ricardo assentiu, sua própria garganta apertada com emoção. "Ela é o melhor de nós dois", ele concordou. "E um lembrete constante do porquê fazemos o que fazemos." À medida que os anos passavam, Ricardo e Sofia enfrentaram novos desafios e oportunidades. Eles expandiram seus programas para cidades em todo o país, sempre mantendo seu compromisso com o impacto local e o empoderamento da comunidade. Houve momentos de dúvida, é claro. Noites em que se perguntavam se estavam fazendo o suficiente, se seus esforços realmente estavam fazendo a diferença que esperavam. Mas então viriam os momentos de afirmação. Um ex-aluno abrindo seu próprio restaurante, uma mãe agradecendo a eles por dar a seu filho uma chance, Isabela orgulhosamente mostrando o bolo que havia assado sozinha pela primeira vez. Em seu 10º aniversário de casamento, Ricardo e Sofia decidiram renovar seus votos. Mais uma vez, escolheram o centro comunitário como local, mas desta vez a celebração foi ainda maior. Ex-alunos de seus programas vieram de todo o país para participar. Muitos agora eram chefes de sucesso por direito próprio, proprietários de restaurantes e líderes em suas comunidades. Eles trouxeram pratos para compartilhar, cada um contando uma história de transformação e esperança. Enquanto Ricardo e Sofia renovavam seu compromisso um com o outro, eles também renovaram seu compromisso com a comunidade que haviam construído. Juntos, eles anunciaram a criação da Fundação Hawthorne Chen, dedicada a expandir seus programas de treinamento culinário e iniciativas comunitárias para um público global. 10 anos atrás fizemos uma promessa, Sofia disse em seu discurso. Não apenas um ao outro, mas a todos vocês. Prometemos usar nossos recursos e nossa plataforma para fazer a diferença. Para criar oportunidades onde não existiam antes. Para mostrar que os negócios podem ser uma força para o bem. Ricardo pegou a deixa, continuando onde ela parou. Hoje, renovamos essa promessa. Mas também fazemos uma nova. Uma promessa de continuar crescendo, de continuar aprendendo, de nunca nos contentarmos com o que já realizamos.
Porque há sempre mais trabalho a ser feito, mais vidas a serem tocadas, mais comunidades a serem fortalecidas. Enquanto olhava para a multidão reunida, rostos familiares e novos, todos unidos pelo trabalho que haviam feito juntos, Ricardo sentiu uma onda de gratidão tão forte que quase o derrubou. Ele apertou a mão de Sofia, encontrando força em seu toque como sempre fazia. Naquela noite, enquanto dançavam sob as estrelas rodeados pela comunidade que haviam construído, Ricardo e Sofia refletiram sobre sua jornada. Da primeira xícara de café no The Rustic Bean, a rede global de programas de impacto social que agora dirigiam, cada queijo quente muito bom. Ricardo riu puxando-a para perto. Bem, minha querida, aprendi que às vezes os ingredientes mais simples, quando combinados com amor, criam os resultados mais extraordinários. Enquanto estavam ali, envolvidos nos braços um do outro com a cidade cintilando abaixo deles, Ricardo maravilhou-se com a jornada que os trouxe até esse ponto. De um encontro casual em um pequeno café a parceiros nos negócios e na vida, sua história era de transformação, de encontrar propósito e do incrível poder do amor para mudar não apenas 2 vidas, mas uma comunidade inteira. O futuro se estendia à frente deles, cheio de desafios e oportunidades, mas Ricardo sabia que, o que quer que viesse, eles enfrentariam juntos. Com Sofia ao seu lado, ele estava pronto para qualquer receita que a vida pudesse lhes apresentar. Enquanto o sol se punha sobre a cidade, pintando o céu em tons de rosa e dourado, Ricardo e Sofia compartilharam um beijo que tinha gosto de promessa, de paixão, e do doce sabor de um amor que apenas começava a florescer. Sua história, como as iniciativas que haviam começado, não era um fim, mas um começo. Um primeiro capítulo em uma vida inteira fazendo a diferença, uma pessoa, uma refeição, um dia de cada vez. E enquanto se viravam para entrar, de mãos dadas, tanto Ricardo quanto Sofia sabiam que haviam encontrado algo raro e precioso, um amor que não apenas os completava como indivíduos, mas também os capacitava a mudar o mundo ao seu redor. Era, em todos os sentidos, a mistura perfeita. Nos anos que se seguiram, Ricardo e Sofia continuaram a expandir suas iniciativas comunitárias, tocando cada vez mais vidas. Seu casamento foi uma celebração de amor e propósito, com os convidados, incluindo desde celebridades até os jovens chefes que eles haviam orientado. Juntos, eles transformaram a Hawthorne Hospitalidade em um modelo de negócios éticos e impacto social positivo. Suas vidas eram um testemunho do poder do amor para inspirar mudanças e da importância de nunca perder de vista o que realmente importa. E todas as noites, não importava o quão ocupados estivessem, eles faziam questão de cozinhar juntos, às vezes pratos elaborados, outras vezes simples sanduíches de queijo quente. Porque no final eles sabiam que o ingrediente mais importante em qualquer refeição, assim como na vida, era o amor.